Marcela Gelinski, boa tarde. Tudo bem com você, Marcela? Boa tarde, Mário. Tudo bem também com você? Também. Você, jovem, você se interessa por cinema há muito tempo? Como é que é a sua história? Conte um pouquinho aí, estou lhe conhecendo hoje. Muito prazer, Certo. obrigado pela sua participação. Diga aí, Marcela. Então, a minha paixão por cinema começou desde pequena, porque minha família ama assistir filmes e eu sempre morei com meu avô e ele assistia muito filme. A gente tinha uma coleção imensa na época de videocassete, né? E aí eu assistia muito desde pequena e aí eu fui crescendo nesse meio e quando me formei em jornalismo, os caminhos acabaram me fazendo me apaixonar ainda mais pelo cinema. Desde muito cedo você começou? Você ficava assistindo com seu avô, é isso? Assistia, Naquela época assistia. de videoclube que alugava os filmes, é isso, né? Exata, afinada Vida Hobby, GPW, É. eu era grande frequentadora e eu gostava muito de assistir filmes antigos com ele, então a gente assistia a todos aqueles Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, eu acho que até hoje eu sei de trás para frente as falas de tanto que a gente assistia. E quando foi que você resolveu criar o blog Coisa de Cinéfilo? Durante a faculdade, na faculdade em si, eu já fui tomando ainda mais gosto, né, pelo cinema, tanto que eu fiz a monografia com base de críticas de cinema. E aí, quando eu saí, eu e um outro amigo, um colega de faculdade também, Vanderlei, e também apaixonado por cinema, nos juntamos e resolvemos criar o blog, e acabou se tornando um site. Isso já tem 7 anos. Você é baiana? Você mora aqui em Salvador? Eu sou baiana, Salvador, moro aqui em Salvador a vida inteira. Sou daqui. Marcela, que tipo de filme você gosta mais? Você tem alguma preferência? Você falou de filmes clássicos, né? Porque hoje em dia você tem chance de assistir os filmes que você quiser, é ou não é isso? Exatamente. E hoje em dia a gente tem acesso aí ao acervo completo, graças aos streamings, né? Eu tenho minhas preferências, obviamente, assim, eu acabo assistindo tudo, porque faz parte, né, de crítica de cinema, mas eu tenho uma preferência por filme de drama, eu gosto bastante de filme de drama, e principalmente os monótonos me agradam bastante. Mas eu assisto de tudo, faz parte, né? Gosto de comédia também, de romance, até terror eu assisto. Você tem uma lista assim dos seus filmes que você mais ama, que você admira, diretor, ator, como é? Fale um pouco aí pra gente, vai. Essa lista é um pouco complicada, porque a gente está sempre atualizando, sempre colocando novos filmes, mas acho que tem aqueles filmes preferidos assim da vida que ficam no meu coração para sempre. E tem dois filmes que eu sempre, toda vez que me perguntam qual é o meu filme favorito da vida, eu sempre respondo esses dois, que é Um Lugar Chamado Notting Hill e Titanic. Eles moram muito no Uhum. meu coração. Não à toa eu assisti esses filmes com meu avô também, então eu acho que teve essa pequena influência aí, porque eram também filmes favoritos dele. Esses dois filmes são filmes muito bonitos, né? Um lugar, Não. Notting Hill, com Julia Roberts e Hugh Grant. É bonito filme, romântico, uma coisa bem legal, né? Exato, bem romântico. E filmes clássicos, assim, mais antigos, você tem preferência por algum diretor? Então, eu gosto, assim, filmes bem antigos, eu gosto desses até que eu comentei, né? Ben-Hur, Dez Mandamentos, Covarde, Cleópatra, eu gosto bastante. E de antigos, porém nem tão antigos assim, eu adoro Coppola, eu gosto de Hitchcock, então Psicose, Poderoso Chefão, todos esses filmes assim, eu gosto bastante. Eu acho, hoje em dia, eu acho que eu tenho até mais preferências por esses filmes mais antigos do que alguns atuais, que se perdem um pouco às vezes no roteiro, né? Eu estou conversando com Marcela Gelinski, ela é jornalista, editora do blog Coisa de Cinéfilo. Cinema não americano, cinema europeu, de modo geral, você assiste também? Você tem algum tipo de preferência por eles? Assisto também, assisto. Assim, eu acabo consumindo um pouco mais o cinema americano, porque até a própria profissão do crítico de cinema, a gente acaba recebendo mais filmes, cabines de imprensa, né, que a gente participa, que são a convite das distribuidoras, realmente acaba acontecendo mais de filme americano. Então a gente tem essa tendência a assistir mais. Mas eu gosto muito do cinema europeu, inclusive é um cinema que cada vez mais tem mostrado que tem várias nuances, não apenas a nuance da comédia, que é muito característica até do francês, mas também o drama, o romance. Então,
eu gosto bastante. Tem alguns filmes que são bem interessantes que eu gosto. Marcela, você escreve diariamente nesse seu blog? Como é que você faz? Qual é a sua rotina em relação a isso? Então, a gente faz algumas publicações diariamente para redes sociais, né, que hoje em dia todo mundo está gostando mais. Então, a gente acaba levando um pouco mais do blog para o Instagram, para poder, né, trazer notícias, curiosidades. Mas a gente tá, sou eu e mais 3 pessoas que me ajudam também nesse processo, e a gente está constantemente escrevendo. A minha rotina acaba não sendo diária de escrita, mas quase todos os dias eu estou produzindo algum tipo de conteúdo, seja conteúdo de vida ou conteúdo de escrita também. Marcela, quais são os streamings que você, com a pandemia, os cinemas fechados, nós tivemos que nos socorrer dos streamings. Você tem uma variedade grande, como é que você faz isso? Eu acabo assinando todos os streamings porque eu gosto da variedade de filmes, né? E eu gosto de ter acesso a todos os lançamentos. Principalmente nesse período da pandemia, acabou aumentando muito o consumo das pessoas aos streamings. Eu estava lendo até uma reportagem falando sobre um estudo que mostrou que dos brasileiros, dos consumidores brasileiros de internet, 98% consomem algum tipo de streaming, seja streaming de vídeo ou de áudio. Pode ser a partir de podcasts, enfim. Então, cresceu realmente muito o consumo. E eu, como cinéfila, como crítica de cinema, acabo que eu assino todos, né? Porque eu quero ter acesso a todos os conteúdos. Então, claro que a gente tem os preferidinhos, né? Que tem algumas plataformas que funcionam melhor, mas acabo consumindo todos os streams atualmente. Você tem alguma preferência assim de streaming, um ou dois, assim que você acha mais viável, mais interessante? Assim, em termos de qualidade, eu acho que em disparada Netflix, a gente não tem nem como comparar, porque o streaming deles de uma especificidade, eles conseguem trabalhar aquilo de uma forma tão bem feita, que você entra e sai de um episódio, de uma série, por exemplo, ou assiste o filme, para na metade, ele volta para exatamente o mesmo segundo que você estava. Isso é algo que, infelizmente, eu não vou saber te responder por quê, que os outros streams não conseguem alcançar. Então, a experiência de usuário realmente da Netflix me faz escolher a Netflix como o favorito. Não em termos de catálogo necessariamente, porque eu acho que falta realmente na Netflix hoje em dia inserir mais filmes, principalmente filmes antigos, até da década de 80 e 90. Mas eu gosto tanto da Netflix e gosto também do Prime Video, que é da Amazon, que é muito bom também. Não tem uma experiência tão maravilhosa quanto a Netflix, porque ninguém realmente chega aos pés da Netflix, mas tem uma experiência muito boa e tem um catálogo muito bacana. E tem outros streamings que são mais assim especializados, tipo o Cinema Belas Artes, que tem Sim, muitos sim, filmes de arte, tem o MUBI também, que também tem exato. muitos filmes de arte. Tem um também, Cinema Livre, que é feito aqui no Brasil, mas só de clássicos do cinema, que você vai até 1920 e pouco, uns É, filmes mais antigos. exato. Os streams, eles têm que, inclusive, assim, ou eles oferecem um catálogo extremamente variado, né, comparado aos outros, ou eles acabam se segmentando para poder atingir um nicho específico, né? Hoje em dia, como cada dia que passa, a gente está surgindo mais opções de streamings, então eles precisam se diferenciar, porque vai chegar um momento em que as pessoas não vão querer pagar por todos esses streams, porque realmente vai ficando pesado. Então, as pessoas vão escolher ou por nicho ou por variedade de catálogo. Então, eles precisam se destacar, né? Estou conversando com Marcela Gelinski, ela é jornalista, cinéfila, crítica de cinema, e tem um blog Coisas de Cinéfilo. E esse blog seu, você alimenta ele, você falou aí, mas passou rápido, diariamente, Uhum. como é que você trabalha com ele, Marcela? Isso, isso. Eu alimento ele diariamente, tanto o blog quanto o Instagram, né? Então, o Instagram acaba que hoje em dia a gente traz mais conteúdo para o Instagram e fica só no blog mesmo, só a parte de texto, né? Aquele conteúdo maior, a crítica. Mas o Instagram hoje em dia, como ele atrai muito o usuário e os internautas, todo mundo está o tempo todo ali, né? Mexe um pouquinho no Instagram, dando uma olhadinha. Então a gente acaba ficando um pouco mais nessa plataforma e também acaba ampliando, porque tem a possibilidade de vídeo. É uma coisa que eu tenho desde o começo do ano, comecei a colocar alguns vídeos. Então é uma outra plataforma, um outro formato de consumir crítica de cinema.
O blog, quer dizer, você tem um blog e tem o coisadecinéfilo.com.br, não é isso? Na verdade, assim, o blog e o site é o site, na verdade. Aí Hum. a gente coloca lá, tem notícias também. O foco maior é a parte de crítica de cinema, mas a gente também traz algumas notícias, principalmente no Instagram. A gente traz muito curiosidades do mundo do cinema. Por exemplo, nesse período agora do Oscar, a gente colocou muitas curiosidades do Oscar para as pessoas, enfim, se informarem um pouco. Alguns memes que surgem também, né, na internet, a gente vai compartilhando lá. Você, quando faz uma crítica, por exemplo, eu estou abrindo aqui seu site, tem o Tigre Branco. Uhum. Você dá uma pontuação, você estabelece uma. Como é que você faz isso? Sim, sim, sim. A gente coloca uma pontuação, inclusive até mais fácil para o leitor identificar se aquele filme é um filme que ele vai querer assistir ou não. Então a gente costuma sempre escrever a crítica, não é? Explicando por que gostou, o que não gostou, e, enfim, defendendo os pontos ou atacando os pontos, mas ao final a gente estabelece uma pontuação que vai de 0 a 5 estrelas. Então o leitor, quando ele começa a ver, ele já vê, olha, esse filme aqui é bom, esse daqui nem tanto, enfim. Eu estou vendo aqui, você tem um especial 5 melhores papéis de Kate Winslet. E você começa Isso. a falar de A Despedida. Você sabe que A Despedida, eu vi esse filme, eu demorei de perceber que era ela, tá bem diferente, Kate Winslet, né? Cabelo Exatamente. escuro, meio gorda, fazendo um papel assim meio conservadora demais. Eu fiquei esperando ela, cadê? Depois de algum tempo que fui perceber. O Ela está filme bem é diferente do que a bom. gente está acostumado a ver, né? Ela está sempre uma artista que comumente está loira, mas e também ela é sempre destacada nos filmes pela beleza e tudo. E esse filme ele não faz exatamente esse foco. É um foco mais na atuação dela mesmo. Inclusive é um filme muito bom, excelente. Eu recomendo Muito inclusive para as bom. pessoas. Muito Eu bom, muito gostei muito. intenso, né? É um filme intenso. Emocionante, ele é danado. Inclusive, tem um seriado novo dela na HBO, em que ela faz o papel de uma policial numa cidadezinha da Filadélfia, Mary of Easttown, um negocinho, o nome dela, Mary, Uhum. M-A-R-E. Ela é uma excelente atriz, não é? Tem sido um movimento muito comum, inclusive no cinema, em Hollywood, artistas que a gente habitualmente só via no cinema fazendo séries. E as séries, principalmente da HBO, que são séries muito bem investidas, muito bem trabalhadas, com roteiros bem feitos, têm crescido muito. Tá aí, a gente estava falando de streams especializados. O stream da HBO, por exemplo, ele é bastante especializado na criação de séries. Porque a maior parte das séries da HBO vão concorrer a premiações de ouro e tudo mais. E são séries realmente, por exemplo, a gente tem Big Little Lies, que é uma série que tem Nicole Kidman, Meryl Streep, enfim. A gente nunca pensou de vê-las na televisão, né? É, Camille e Augusto e Abraão, cada um quer fazer uma pergunta para você, Marcela. Certo. Vamos embora, Camille. Vamos lá, bom dia, Marcela. Bom dia, Camille, Camille tudo bem? Martim aqui, tudo certo. Marcela, eu queria saber, assim, se você assiste as produções soteropolitanas, as produções baianas, como é? Tem Hum, enfraquecido agora durante a pandemia? Porque a gente tem uma Hollywood baiana, né? Aqui no nosso uhum, Recôncavo, Cachoeira, tem uma produção cinematográfica muito forte, acho que até por causa da faculdade de cinema lá, né? Na Universidade Federal do Recôncavo. E aí eu queria saber como é que está a produção baiana durante a pandemia, se você tem assistido, uhum. acompanhado. Eu acompanho, eu confesso que assim, eu gostaria de acompanhar um pouco mais essas produções baianas, mas é um circuito que às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade de chegar o filme, a disponibilização do filme para que a gente possa assistir. Isso tudo, inclusive, até comentei no Roda Baiana da semana passada sobre a questão do investimento, né? Que o cinema brasileiro ele precisa de investimento urgentemente. As pessoas precisam colocar esses filmes em circuitos, festivais, nos cenários não apenas nacionais como internacionais. Então eu consumo na medida do que eu consigo ter esse acesso, né? Que eu consigo participar. Mas eu acho que nesse período da pandemia teve uma queda de produções por uma questão, assim, uma questão do confinamento mesmo, do isolamento, das pessoas terem um receio, principalmente no começo, né, nos primeiros 6 meses da pandemia, que todo mundo fechou e até a produção de novelas também, né, em circuito nacional, isso
contribuiu bastante, porque ninguém entendia ainda o que é que poderia ser feito ou não. E aí, do final do ano passado para cá, é que voltou a ter todos os cuidados, dá para ser feito algum tipo de gravação, isolar a equipe, e aí eu acho que isso acabou permitindo que esse circuito voltasse realmente a produzir conteúdo. Augusto. Marcela, tudo bom? Bom dia, Augusto Romeu Tudo bem, aqui. Augusto? Eu queria saber, Marcela, se você teve o Oscar, né? Aconteceu no dia 25 de abril, domingo, e eu queria saber Sim. o que você achou da premiação do Oscar. Você acha que aconteceu tudo como devia acontecer? Você acha que teve alguma surpresa? Comente um pouco sobre esse Oscar aí. Então, o Oscar teve, na verdade, bastante surpresa, né? A gente não estava esperando certos ganhadores. A gente até torcia, mas não estava esperando. E eu acho que o principal foi o de melhor ator, que todo mundo acreditou que Chadwick Boseman fosse levar a melhor, porque ele realmente estava muito cotado para ganhar. E pelo fato de ser um Oscar póstumo, né? Então era a última oportunidade dele. Mas aí chegou na hora e Anthony Hopkins ganhou. Nem ele acreditou, porque nem ele participou da premiação. Ele não apareceu em vídeo nem nada. E só ficou sabendo no dia seguinte. Então, acho que essa foi a maior surpresa da noite. Mas eu acho que em termos de cerimônia também, a gente teve muitas surpresas, porque foi uma cerimônia mista. Ela foi tanto online quanto presencial, e a gente não estava acostumado com essa possibilidade, né, formato. No ano passado, o Oscar aconteceu logo antes da pandemia começar, então foi aquela cerimônia tradicional, né, no teatro e tudo mais. E aí chegou agora, a gente teve uma cerimônia mista. Isso acabou trazendo algumas consequências, inclusive em termos de audiência, né? Diminuiu muito a audiência do Oscar esse ano, foi cerca de 10 milhões de pessoas apenas. Então, enfim, teve esse impacto. Eu confesso que foi até um pouco positivo para mim, a minha surpresa positiva do que foi o Oscar da cerimônia, porque eu achei que fosse ser mais chata do que ela acabou se mostrando. Abraão Brito. Bom dia, Marcela, tudo bem? Boa Bom tarde, dia, né? Abraão. Nessa coisa do streaming, com certeza o jovem está muito ligado, né? Será que existe alguma ideia do que esse jovem está assistindo? Será que ele continua romântico, está atrás de suspense, está atrás de aventura? Tem alguma ideia, Marcela? Então, na verdade, assim, pelos gráficos que a Netflix mostra, os consumos acabam variando um pouco mais, mas eles tendem para ação, principalmente filmes que têm muito tiro, muito carro batendo, esse Muita tipo de coisa. bagaceira, muita bagaceira. Isso tem uma atração maior. E a parte de filmes de comédia romântica, principalmente adolescente. Então, tanto que a Netflix ela investe muito na produção desse tipo de conteúdo, nesse tipo de filme, porque tem um público imenso e tem uma base de fãs que, inclusive, fica na expectativa de próximos filmes, vai ter um lançamento do segundo, do terceiro. Eles acabam tornando até alguns filmes que seriam lançados unicamente em trilogias, enfim. E aí, esses dois tipos de conteúdo acabam sendo mais consumidos. Para jovens, agora em termos de pessoal um pouquinho menos jovem, digamos assim, o pessoal um pouco mais velho, o suspense, ele tem mostrado bastante atraente dentro da plataforma. Eu trago os dados da Netflix, porque é a plataforma que acaba se organizando um pouco melhor e disponibilizando esses dados. Entendo. Mas eu acredito que isso se replica também nos outros streams. Beleza. A Netflix, inclusive, tem uma coisa interessante, ela está pegando muitos filmes antigos, inclusive filmes europeus, com a Vittoria De Sica, Sophia Loren, botaram até um filme recente dela, mas também vários filmes antigos. Está trazendo filmes e séries também da Turquia, Sim. que nem sempre tem uma grande qualidade, mas tem. Israel também está produzindo muito séries e cinemas, inclusive Shitzel, Falda e vários outros. E a Netflix tem essa coisa, né? Eu tenho a impressão que, para eles, do ponto de vista comercial, também deve ser bom pegar assim, filmes que estão aí no ar, né? Sem ter onde ser exibidos. Você acha isso, Marcelo? Exato, exato. Essa é a grandeza do streaming, né? A possibilidade de você colocar filmes e séries também, que seriam de um circuito que a gente habitualmente não consumiria, porque a dificuldade de um filme turco chegar aqui no Brasil é muito maior pela questão do investimento e tudo mais. E a Netflix, por ser uma plataforma que ela facilmente consegue inserir isso no catálogo, acaba facilitando tanto o consumo, né? Então, tanto série quanto filme, o circuito europeu não comum, certo? Porque a gente tem o hábito já de consumir tanto o inglês quanto o francês, mas esse circuito realmente ali do leste europeu,
também na região do Oriente Médio, filmes que vão chegando para a gente que a gente nunca teria assistido. Então é muito interessante, inclusive acho que a gente pode até destacar a série Dark, né, que ela foi finalizada no ano passado, que é uma série alemã que fez o maior sucesso e que a gente não está acostumado a consumir certos tipos de produtos, né, da Alemanha e tudo mais. Então eu particularmente gosto muito, acho fantástico essa possibilidade que a Netflix dá e que a gente de conhecer outros produtos que a gente não está acostumado, inclusive outros atores, outras produções. Inclusive, a Espanha também tem produzido muito, inclusive séries e filmes também, não é, Marcela? Bastante, bastante. A Espanha ela já produzia bastante, vários longas, a gente tinha até acesso a esses longas e consumia, mas eu acho que com a chegada dos streams, que isso facilitou, e também tem um investimento massivo da Netflix. A Netflix está colocando muito dinheiro na produção própria, né? Não é à toa que ela está chegando nas premiações, com a maior parte das indicações, e até o Oscar teve muitas indicações de filmes produzidos pela Netflix. E a Espanha, ela está recebendo mais dinheiro, né, digamos assim, do que ela já estava habitualmente produzindo aquele conteúdo. Então a gente tem filmes excelentes, inclusive alguns achados dentro da Netflix de filmes muito bons. Tem um Contratempo, que é um filme espanhol excelente. Essa série que fez o maior sucesso e ainda faz o maior sucesso, né, aquela Casa de Papel que todo mundo assiste, e tem todo um burburinho em cima disso, entre outros, obviamente, outros títulos. Pois é, Marcela, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você. Viu? Eu espero que a gente volte a conversar outras vezes. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E boa sorte para você. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada mesmo. E consumam o Coisa de Cinéfilo, tanto no Instagram quanto no site. E quando precisar, pode me chamar, que eu vou ter prazer em participar novamente. Vai ser uma alegria para a gente também. Valeu, Muito, Marcela muito Gelinski. obrigada, gente. Tchau, tchau. Coisa de Cinéfilo no Instagram, eu estou vendo aqui, e também no site.